Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 101. Título: Saramago, a direita em todo o seu esplendor. 1. Nem o meu querido amigo Batista Bastos, grande escritor e grande jornalista, que desde há muitos meses assina uma crónica semanal, quartas-feiras, no DN, muito menos o nosso Nobel da Literatura, José Saramago, que recentemente foi entrevistado pelo público por um canal de televisão, parece terem ainda entendido que o que separa e distingue a esquerda da direita em política são, sobretudo, as práticas cotidianas, não simplesmente as ideias. As ideias também são importantes, mas só por si, sem práticas cotidianas consequentes, não derrubam os poderosos dos seus tronos, muito menos derrubam os tronos. Quando muito, fazem-lhes alguma moça, mas acabam sempre a reforçar os poderosos e os seus tronos. Exatamente o que neste momento faz com perfeição o nosso Nobel da Literatura, José Saramago, cada vez mais aceito e aclamado pelas elites do dinheiro e do poder, ou ele não fosse um deles e dos mais brilhantes, precisamente porque tem ideias de esquerda, mas não tem práticas cotidianas consequentes. E as práticas cotidianas são que nos distinguem, desde logo, o local que escolhemos para viver. 2. Quem, como José Saramago, optou por viver no remanso de uma ilha e numa torre de marfim, longe dos maltrapilhos e dos maus cheirosos, dos leprosos de todo o tipo, das vítimas humanas que hoje são milhares de milhões e com tendência a serem ainda cada vez mais, dos empobrecidos à força de serem sistematicamente roubados e explorados, dos desempregados, dos sem-abrigo, numa palavra, dos ninguém, jamais poderá ser de esquerda, por mais que dela se reivindique. Na verdade, quem assim procede é de direita, a direita em todo o seu esplendor, culta, civilizada, aristocrática, vestida de privilégios de toda a ordem, a nata da direita, a fina flor que o poder aprecia e financia, permeia e promove, e escuta embevecido. 3. Desde que ele aceitou o Nobel da Literatura e se prestou àquele papel de ir a um dos centros do poder da Europa do dinheiro, de fraque e tudo, ainda que com um discurso de esquerda que correu o mundo, nos grandes média do poder, José Saramago emigrou definitivamente da esquerda e foi instalar-se na direita. Tornou-se um dos seus principais rostos, porventura o mais mediático dos seus intelectuais. Nunca mais as suas palavras, os seus livros, os seus discursos tiveram a força da subversão e da conspiração que é timbre da esquerda sem fissuras. Saiu definitivamente do tugúrio dos excluídos e dos malditos e foi instalar-se na luxuosa casa em Lanzarote. Saiu definitivamente da clandestinidade para a ribalta, da abjeção para a celebridade. 4. Ser de esquerda é essencialmente uma postura de vida, uma prática, não um simples pensamento, uma ideia. Todos os nossos intelectuais que não sejam intelectuais orgânicos são fatalmente de direita. O seu discurso pode continuar a ser de esquerda, mas a sua postura, o seu viver é de direita. E a postura e o viver é o que nos define. Já o disse bem, numa das suas teses, um dos grandes filósofos da esquerda. Não basta interpretar o mundo, o que é preciso é transformá-lo. E são as práticas corretas que transformam o mundo. As ideias corretas apenas o interpretam. Não mexem um dedo para o transformar. Os poderosos agradecem e até costumam pagar bem a quem tem boas ideias. Os poderosos sabem, desde o princípio do mundo, que se tiverem os intelectuais com eles, seja a que preço for, têm sempre os seus tronos e os seus privilégios salvaguardados. 5. Nunca os intelectuais transformarão o mundo a partir do momento em que aceitam partilhar da mesa dos privilégios que os poderosos e o dinheiro dos poderosos sempre garantem. Se pensamos que os prémios Nobel são para dar força à esquerda, somos ainda do grande número de ingênuos em política. Ingênuos altamente ilustrados, mas ingênuos. Porque, na verdade, os prémios Nobel pensam correto, mas não fazem o que pensam. Dizem correto, mas não atuam em conformidade. Pelo contrário, fazem e atuam à revelia do que pensam e do que dizem. São como os intelectuais do tempo e país de Jesus, sobre os quais ele sabiamente nos adverte. Fazei o que eles dizem, mas não o que eles fazem. 6. Deixem-me ser ainda mais objetivo. Diz-me onde vives e dir-te-ei quem és. A esquerda sem fissuras nunca aceitará viver nos palácios nem nos privilégios. Quando aceita, vendeu-se aos poderosos e frequenta os seus tronos. E quanto mais insistir em continuar a frequentar o discurso da esquerda, mais está a servir a direita.
porque com esse discurso ela engana até as vítimas que a ouvem e aplaudem e, entretanto, continuam nos seus cotidianos de desgraça e sem horizontes, mas com a ilusão de que têm naquela esquerda um aliado, quando na verdade têm nela um estranho, um mercenário, um vendido. Nunca a esquerda que o queira ser pode partilhar da mesa dos privilégios da direita. Certo? É por isso que Jesus de Nazaré, o tal que foi crucificado por causa das suas práticas políticas e económicas maiêticas, diz a quem o quiser seguir, isto é, a quem quiser ser politicamente de esquerda: vai, vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me. Sem esta radical postura não há esquerda que transforme o mundo, apenas esquerda que interpreta o mundo, mas o deixa tal e qual ele está, porque só assim ela continua a ter garantido o seu lugar de deputado da oposição, o seu lugar no Parlamento Europeu, o seu lugar entre os nobres do mundo, o seu lugar de bispo residencial, o seu lugar de pároco, o seu lugar de administrador de uma grande empresa multinacional, numa palavra, o seu lugar na mesa dos privilégios, onde a esmagadora maioria da humanidade nunca se poderá sentar, porque ela é do tamanho de apenas alguns poucos, hoje cada vez em mais reduzido número. 8. Podem correr e saltar, mas não há outro caminho para se ser de esquerda sem fissuras. O primeiro passo, o mais decisivo e porventura também o mais difícil, é escolher ser pobre por toda a vida, ou, se preferirem, é escolher ser não rico e por toda a vida. Trata-se de uma escolha de fundo, aquela que é a espinha dorsal de todo o nosso viver enquanto permanecermos na história. Este é o pilar fundamental sobre o qual se constrói uma mulher, um homem de esquerda. É a pedra angular, sem a qual o edifício esquerda cai. O segundo passo, que decorre do primeiro, é erguer a sua tenda entre os mais pobres e viver entre eles e com eles, numa relação de vizinhança física, de afetos partilhados, de mesas partilhadas, de ações maiúticas partilhadas, à semelhança do grande trigo lançado à terra, que só assim pode dar muito fruto. 9. Podemos e devemos ser os mais intelectualmente desenvolvidos, os mais cultos, os mais científicos, os mais peritos em todos os ramos do saber, mas para tudo partilharmos com os últimos, para servirmos maioticamente os ninguém. E nunca como benfeitores, como faz hoje e sempre fez através dos tempos um qualquer cacique ou um qualquer candidato a cacique. Sempre com a humildade de quem serve, sempre com a simplicidade e o respeito da parteira perante a mulher em trabalho de parto, sempre como servo inútil que apenas faz o que deve, de modo que todo o protagonismo na história venha a ser progressivamente do iletrado, do pobre, do desempregado, do ninguém. 10. Porque enquanto as maiorias oprimidas, empobrecidas e excluídas não forem os sujeitos da história, o mundo não se transforma. Apenas muda alguma coisa para que tudo possa continuar na mesma. Em terceiro lugar, é preciso paciência. Doses e doses de paciência revolucionária. Porque o mundo não se transforma numa geração nem em duas. É uma operação-criação que tem de atravessar todas as gerações. Devo acrescentar que as coisas nem seriam muito difíceis assim, se entretanto a direita não estivesse tão ativa dia e noite como está, e se ela não tentasse os intelectuais a passar-se para o lado dela a troco de muitas benesses, de muitos privilégios. Mas a verdade é que a direita trabalha e está ativa dia e noite, ininterruptamente, e de mil e uma maneiras, as mais sofisticadas, ronda-nos a porta, desde antes do nosso nascer até depois do nosso morrer, sem nunca desistir até conseguir ganhar-nos para ela. 11. Vejam que ela foi até capaz de criar prémios Nobel para ganhar para ela os intelectuais mais resistentes. Quando eles, como José Saramago, aceitam ser propostos e, sobretudo, quando aceitam o prémio e aceitam ir pessoalmente por ele, já estão definitivamente ganhos para a direita. Porque o dinheiro, quando é muito, mexe sempre com a cabeça de quem o recebe e muda-a radicalmente. Se o dinheiro não for de imediato dado aos pobres, concretamente a causas e projetos que ataquem e destruam as fábricas de fazer pobreza e pobres em massa, transtorna progressivamente a cabeça de quem fica com ele. Ora, o pior que pode acontecer a um intelectual, a um cientista, a um artista, a um escritor, a um poeta, a um gênio da bola, a um treinador de futebol dos milhões, é tornar-se demente. 12. Aparentemente continua a ser o que sempre foi, mas com o dinheiro e tudo o que o dinheiro traz com ele, a sua inteligência torna-se progressivamente mais demente do que sapiente, e sem que o próprio dê por isso.
Os pobres, as vítimas, os ninguém é que sentirão a diferença, porque ele afasta-se progressivamente deles, até deixar de os conhecer e reconhecer. Continua aí vivo e a produzir, mas já é para dar força ao poder que o comprou, nem que seja para ser oposição domesticada, paga por ele. Quando a dissidência não vai até às últimas consequências, já não é dissidência, é folclore, é um arremedo de dissidência. 13. Mas ir até às últimas consequências é aceitar como Jesus, o de Nazaré, aceitou, acabar fora do poder, fora da cidade, como o maldito dos malditos. Ninguém dentro desta ordem mundial em que vivemos, ou apenas muito poucos, quer semelhante coisa na sua vida. Ninguém, ou apenas muito poucos, quer semelhante coisa para um filho seu, uma filha sua. Jesus, o de Nazaré, quis. Foi consequente até esse limite e para lá desse limite. Por isso, é o único homem de esquerda em plenitude, ou homem do Espírito em plenitude que se conhece. 14. É a este Jesus que temos de regressar neste início do terceiro milénio, se quisermos transformar o mundo, não apenas interpretá-lo. Temos de partir da cruz em que o mataram, sobretudo temos de partir da grande pergunta, por que o mataram? E ir depois para as nossas Galileias, onde ele também começou, para aí prosseguirmos as suas mesmas subversivas e conspirativas práticas políticas e económicas maiúticas, sempre em redor de mesas partilhadas, nas quais os afetos partilhados haverão de ser o pão principal que habitualmente se serve aos sem afeto, a todas aquelas que não têm lugar nem sequer nos templos, porque são deles escorraçados e impedidos de entrar. 15. Só uma esquerda assim, feita prática duélica e solidária, transformará o mundo. Mas onde estão hoje os militantes que a protagonizem todos os dias? Que mães, que pais querem que as suas filhas, os seus filhos, acabem como Jesus acabou e por isso querem que eles comecem as suas vidas públicas como ele começou a dele, nas Galileias, nas favelas e nas aldeias dos seus países e acabem depois na cruz. Se as suas filhas, os seus filhos começarem assim, não vão logo correr como os familiares de Jesus foram, mãe incluída, ter mão nelas, para que não venham a ser a vergonha da família. 16. O problema maior está aqui, e é por isso que há tão pouca esquerda praticada a transformar o mundo, e há muita esquerda bem falante a interpretar o mundo, para ele poder continuar a ser como é, um mundo indecente, obsceno, demoníaco, fabricador de pobreza e de pobres em massa, uma aberração de todo o tamanho, uma besta de muitas cabeças, totalmente mergulhado na idolatria, a do Deus dinheiro, onde, entretanto, aqueles que forem excepcionalmente inteligentes e hábeis sempre têm o lugar de destaque e são estrelas como José Saramago, ou como Cristiano Ronaldo, ou como José Mourinho. Saibam que por mim, num mundo assim, prefiro 1000 vezes integrar a multidão dos malditos, dos excluídos, dos excomungados, dos escarnecidos, dos desprezados, numa palavra, dos que não têm lugar nos templos, nem nos altares, nem nos parlamentos, nem nos palácios dos executivos das nações. 2008, junho 18. O meu abraço e o meu beijo. Feliz. Presbítero da Igreja do Povo.